O pastor Jorge Novaes, da IPFD de Luiz Antônio, São Paulo, estará compartilhando conosco uma grande experiência sobre as redes sociais. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos amados irmãos, todos ouvintes. Irmãos, estou aqui para gravando esse áudio para relatar a minha experiência com o aplicativo WhatsApp, bem como passar aí a todos que ouvirem a visão, o conhecimento que obtive, a compreensão que consegui obter desse aplicativo, além do entendimento de que é um simples aplicativo, apenas mais um recurso para a comunicação, mais um avanço da tecnologia. Irmãos, eu pretendo em poucos minutos traçar aqui um informativo sobre isso, tá bom? Para isso, eu quero ler a Bíblia, a palavra de Deus, aqui em Provérbios 29, versículo 18, que diz: não havendo profecia, o povo perece, o povo se corrompe. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Muito bem. Muitos dizem que o WhatsApp é apenas um aplicativo, como eu disse no começo, né? Bom, mas é muito importante ter a visão espiritual, né? Um pregador, um pastor, um fundador, um ministro, mais especificamente, o fundador de um ministério, precisa ter a visão. Aliás, todos os homens que Deus usou para fundar os ministérios, que em suas respectivas épocas, né, irmão, que se fez necessário, né, por ordem do Espírito Santo de Deus, tiveram sim a visão de Deus. A verdade é também que às vezes, pela humildade, às vezes uma outra pessoa Deus usa na profecia também e vai somando, sempre em concordância, sempre em harmonia com tudo aquilo que o Espírito Santo usa aos seus servos. Para falar disso também, eu quero fazer uso aqui de um versículo da palavra de Deus que diz: Jesus afirmou que por aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. O Senhor Jesus Cristo, está afirmando aqui, com a multiplicação, o aumento da iniquidade, da maldade, do pecado, dá para nós entendermos que ao passar dos tempos ia surgir novas coisas desagradáveis a Deus pelo o aumento da iniquidade. Não é verdade, queridos irmãos? Então temos que ter também essa visão bíblica da palavra de Deus, que o diabo vem inovando. Ele é especialista em enfeitar a embalagem do pecado para torná-la atraente. Não é verdade? Pois bem, então ele usa toda a sua inteligência que ele tem, de tal forma que o pecado pode surgir de diversas formas, entendeu? Pois bem, então é necessário que tenhamos a visão. Surgiu a televisão, né? Os pastores conservadores da época viram nela um grande perigo
para os cristãos, né? Cantores fiéis a Deus gravaram o hino, né? Nomeando-a de Tele-Leão, né? O outro pregador já disse, os primeiros cristãos foram alguns devorados por leões e muitos agora são devorados pela televisão. Quer dizer, espiritualmente, a fé deles, a vida espiritual deles, a comunhão que teria com Deus, foi, de certa forma, destruído, dilacerado, devorado por este aparelho. Bom, mas aconteceu que, com o surgimento da teologia dentro daquela igreja, então os pastores reuniram e entenderam que a televisão seria simplesmente mais um meio de comunicação e que eles deveriam utilizá-lo para propagar o evangelho do reino. Irmãos, com isso eles adotaram o canal da televisão para pregar o evangelho. E já que os pastores e a igreja estão utilizando a televisão, os membros passaram a adquirir o aparelho. E aí, junto com a programação evangélica, veio todo tipo de mudanismo para o lado dos cristãos. Mais uma vez, o inimigo mostrou aí sua astúcia, né? E acabou enganando. Compreendemos, irmãos? Lembrando que sempre é uma visão de um pessoal que é estudioso, às vezes teólogo, entendeu? E aqueles pastores mais humildes, que não são teólogos, não são reverendo, não são bacharel, essas coisas assim, mas são de oração, de jejum, de vida com Deus, que ouve a voz do Espírito Santo. Como diz a Bíblia, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Irmão? Então, esses homens conservadores, eles tinham visão, porque eles buscavam de Deus. Então, aconteceu que, até onde chega o meu conhecimento, o primeiro pregador, o pastor que descobriu que a televisão é a imagem da besta foi o saudoso homem de Deus, o saudoso missionário Davi Miranda. Até onde eu sei, que nós aprendemos, ouvimos, e muitos pastores o taxaram de herege, criticaram o homem de Deus, e por causa disso, porque ele afirmava com todas as letras que a televisão é mais da besta e que aqueles que têm são pastores enganados, enganados. Compreendeu? Então, o testemunho do Adão Campos também, ele foi arrebatado ao inferno e ele viu a reunião dos demônios na liderança de Satã, e ele viu que o demônio confessou que os crentes que assistem à televisão, disse os demônios, nós não temos mais medo deles. Os seus nomes se encontram escritos aqui no inferno. Está vendo, irmãos? Então, aquele homem de Deus, o saudoso, então ele, pela orientação do Espírito Santo, veio proibir a televisão para os membros da igreja, Então, o primeiro pregador que afirmou que a televisão é mais da besta foi ali o homem de Deus. Passaram-se os anos, chegou aí os aplicativos, a internet avançou muita coisa, muita criatividade, e chegou o WhatsApp. A gente ouvia falar, tu não gosta de WhatsApp aí, não é coisa de Deus não. Eu nunca tinha usado, meus irmãos, alguns amigos, alguns obreiros, não é coisa para crente não é coisa de Deus não. Tem um negócio de WhatsApp aí. E a gente já tinha assim de longe um discernimento, uma impressão ou um entendimento
É que aquilo não era de Deus, não seria bom para nós, seria uma inovação que não seria edificante a igreja aderir, ou ter, ou utilizar. Mas, irmãos, acabou que ele avançando e chegou na mão de quase a totalidade dos cristãos no Brasil, né? E em outros países também. Eu fui um dos que, de longe, já dizia que isso não é para o crente, né? E que eu não usaria. Mas chegou a pandemia, então, meus irmãos, a escola obrigou. O único meio para enviar as aulas seria pelo aplicativo. E qual? O WhatsApp. Entendeu? Esse tal aí. Então, aí por conta disso, eu fui lá e instalei novamente. Instalei e fiquei usando para receber ali as matérias da escola, em casa, mas também para pregar a palavra de Deus, evangelizar. Então, minha vida aqui em Luiz Antônio, São Paulo, é evangelizar. Sair sozinho, nas casas, nas ruas, no trabalho. Meu assunto é Cristo. E então, como chegou a pandemia e fecharam as igrejas, e os pastores recuaram, e eu e minha esposa, pela misericórdia de Deus, nós não recuamos. Nós fomos de casa em casa, põe a máscara e o vidinho de azeite, orando pelo povo. Foram 8 pessoas curadas de Covid, alguns instantaneamente, outros já estavam há 28 dias, já entubada. Tinha uma senhora que estava grávida, entubada, desviada, amaziada, fiquei sabendo. Aí fiz voto a Deus, e oramos, jejuamos bastante. Quando os médicos viram que deu prazo, que não ia ter como mais tentar ocupar o espaço do UTI, e já ia desligar os aparelhos e colocar o seu corpo no saco plástico. Ali naquela hora, Deus operou e ela voltou à vida. Fiz voto a Deus que ia buscar essa mulher para Jesus, evangelizar para ela voltar, e cumpri meu voto. Fui para Ribeirão Preto, essa mulher reconciliou, né? Pois bem, então, irmãos, voltando, né? Então foi na pandemia que eu usei o WhatsApp, né? E eu usava para pregar, evangelizar. E depois eu peguei e tirei, não congregava ainda aqui na igreja EPFD, junto com o pastor Eduardo Santos, nem conhecia, nem sabia, nem aparecia pastor Eduardo Santos no YouTube, na internet, no meu celular, por volta da pandemia. Nunca tinha aparecido para mim, nunca tinha visto esse homem, esse ministério. Quando fui pregar em Montalvânia, que eu abri um ponto de pregação lá, a norte de Minas, 1.000 e tantos quilômetros daqui, foi que me falaram dele. Aí eu consegui entrar em contato com o homem de Deus, e foi uma bênção, uma vitória para mim. Na época que eu tinha saído da IPDA, porque eles tinham me disciplinado, por devido eu ter feito um áudio no próprio WhatsApp, combatendo as mudanças, cantado Natal, dançarina no altar, tanta coisa, né? São muitas coisas que foi abordado, pintura de cabelo de alguém de lá, e foi muita coisa. Então eu falei, né? E então alguém, membro da própria igreja, pegou meu áudio e enviou para lá. Então já veio a cartinha para mim, 90 dias, disciplina por ataque, né, à diretoria. Eu entendi que a disciplina foi arbitrária, não foi bíblica, né? Então, irmãos, ali vi que já não tinha mais espaço para mim naquele ministério. Porque ali eu pregava, ensinava os novos convertidos, e música, e fazendo várias coisas para Deus, que minha ocupação sempre foi essa, desde meus 20 anos para cá. Mas não tinha mais espaço, fechou. Já tinha falecido o homem de Deus. Aí foi quando eu fiquei pregando, falei, não posso também ficar parado. Abri o salãozinho, fui pregar a palavra de Deus, fui pregar a doutrina. Mas eu não tinha a revelação do WhatsApp. Você vê, né? Eu pegando a doutrina, querendo ganhar as almas, e eu estava enganado. Eu fazendo a obra
com todo vigor, com todo esforço, oração, jejum, e eu enganado no quesito do WhatsApp e também no quesito do uso do jeans, eu estava enganado, né? Eu cheguei uma vez a ensinar na escola bíblica da outro ministério que o jeans seria um tecido bom, porque ele é grosso, não é transparente e não mostra, né? Então as mulheres seriam bem vestidas com a saia longa jeans. Eu cheguei, sim, a falar isso. Peço perdão a Deus, quando estava lá no outro ministério, né, irmãos? E então eu vim entender melhor, que sem dificuldade, agora. Então, assim como Deus revelou a televisão como imagem da besta, e é mesmo, porque a única imagem que fala, não tem nenhuma outra imagem que fala, imagem de gesso, de madeira, de qualquer que seja, né? Não fala. A única imagem que fala é a televisão. E a Bíblia diz que foi dito aos que habitam na terra que fizesse uma imagem para a besta. Quem faz a imagem da besta? Os habitantes da terra. Entendeu? Uma imagem para a besta e a imagem da besta. Entendeu? Então, esse sistema da filmagem é uma tecnologia da besta, mesmo que não saiu a foto do próprio. Mas já é uma tecnologia preparando o terreno, o palco dele. Assim que eu compreendo, meus irmãos. Então a IPFD já está batalhando contra o sistema do anticristo. Porque antes que ele suba ao poder, antes que ele governa na terra, feitos os preparativos, os preparatórios, há anos, há séculos, vem desenvolvendo trabalho, preparação para a ascensão da besta, irmão, que é o político mundial, Bom, então, irmãos, foi para a glória de Deus a pessoa do nosso pastor presidente, o pastor Eduardo Santos, que Deus achou por bem escolher e revelar, mostrar ao servo de Deus, arrebatá-lo ao inferno e revelar com clareza, daquela forma que ele relata no seu testemunho do arrebatamento ao inferno, que o WhatsApp é do diabo, é do diabo. E, irmãos, não somente o pastor Eduardo Santos, outras pessoas também que às vezes membros, até pessoas que não sabem nem pregar, tiveram também a visão. A minha irmã, que mora em São Félix do Coribe, Bahia, há muitos anos, ela teve a visão no sonho, viu o sonho, que na sua cidade vinha uma tempestade tão grande, derrubando todas as casas. Mas um vento daquele, um tsunami, um tufão, um tornado, uma coisa assim, mas as casas não resistiam tremendo vendaval. E ela de cá orando, pedindo a Deus da sua casinha, quando ela olha para o centro ali do vendaval, ela viu o símbolo do WhatsApp. Bem no meio do vendaval forte, no centro da cidade, estava o símbolo do WhatsApp, causando esse vento forte destruindo as casas. Vamos entender as coisas. De lá para cá, a gente não vê o WhatsApp derrubar nenhuma casa. É verdade. Mas a gente tem visto, através do aplicativo WhatsApp e Facebook, derrubar as famílias, destruir os lares. É isso que é derrubar as casas, desestruturar os lares, porque um negócio, quem usa ele fica muito à vontade,
Por exemplo, se houver um acidente de trânsito aí que horrível, né? Então nem pode divulgar pela lei, pelos meios de comunicação, as fotos terríveis, pessoas que foram esmagadas, às vezes fratura exposta, às vezes arrancou a cabeça para um lado, perna para o outro. Então é coisa muito terrível de ver, né, que comove. Então não é permitido. A pessoa está com o celular, tira a foto e manda pelo WhatsApp. O meu irmão recebeu um compartilhamento através do meu pai, que recebeu de outros, que é assim, vai mandando para o outro, mandando para o outro. E quando vai ver, já compartilhou para milhares de pessoas. De um acidente tão terrível. Quando ele abriu, que ele viu a foto, ele passou mais de semana comovido, com a mente ruim. E é motorista de caminhão, chocado, abalado por dentro com aquela fotografia, né? Também não se pode, segundo a norma, né? A norma, divulgar foto de nudismo, assim, à vontade, né? Se bem que a censura no Brasil, ela é só paliativo, né? Tem outros meios que a pessoa fica à vontade. Mas tem outros que tem uma certa censura. Através do WhatsApp, não. Através do WhatsApp, eles ficam à vontade. Até os senhores, os velhinhos, as velhinhas que não sabem pesquisar no Face, não sabem digitar um e-mail, não sabem fazer uma pesquisa, às vezes não sabe nem ler nem escrever, ele recebe, ele clica em cima e já abre. Compreende, irmãos? Um dá suporte ao outro. Facebook, WhatsApp, Instagram. É por isso que Deus mostrou, pastor presidente do Atos Santos, esteve no inferno, e o demônio confessou. Facebook, WhatsApp, Instagram é dele, né? Irmãos, então o primeiro pastor que eu sei que Deus mostrou, do meu conhecimento, foi o nosso pastor presidente, o pastor Eduardo Santos, né? Glória a Deus por isso. Então, quando eu ouvi isso, testemunho, foi, não, vamos parar com isso. Parei com o WhatsApp, isso aí não é coisa de Deus não. Deus mostrou pro pastor mesmo. Eu já suspeitava disso. Eu estou usando por causa da escola, mas, né? Aí tirei, fiquei livre disso. Aí o meu amigo falou, não, usa o Telegram. Usa o Telegram. Aí saí fora do WhatsApp, instalei o Telegram. Opa, o Telegram é bom. Pensava comigo. Aí comecei a incentivar as pessoas também a baixar o Telegram e fui indo. Aí, irmãos, pasmem, que Deus mostrou pra mim. Deus mostrou pra mim. Isso foi antes de vir para a IPFD, já aproximando. Em visão que eu estava dentro de um riacho de uns 4 metros, 5 de largura. Um riachozinho fundo, com um barranco de uns 2 metros de altura e as águas rasas no tornozelo. Eu estava ali naquelas águas e as águas estavam sujas. Eu com a peneira de busca de ouro, aquela bateia, né? Mas ia lá embaixo. Olhei em cima, no barranco alto, tinha um homem assentado, calado, moreno, com paletó azul, de gravata, terno, calado. Eu continuei descendo no leito do rio, no nível mais baixo, esse homem em cima, no plano de cima. Já me encontrava mais embaixo, aí eu olhei para cima e vi que tinha árvores grandes que os galhos se encontravam em cima e tampava por cima com uma cobertura alta. Quando eu observei sobre a minha cabeça, lá nas galhos das árvores, um animal gigante, como uma grande aranha, uma tarântula gigante, um caranguejo grande, uns 2 metros aproximadamente ali, com garras poderosas, com pelos grandes. Se saltasse em um homem, ele dominaria um homem. E mais embaixo um pouco, na árvore também tinha outro animal, como um macaco grande. E um olhou para o outro, se prepararam para lutar, para brigar. Aí saltou um contra o outro lá das alturas daqueles galhos e caíram dentro do rio onde eu estava. Aí começou a batalha desses grandes animais. Eu apavorado, preocupado, com medo, porque eu vi que aquele que estava sobre minha cabeça,
que era, né, uma tarântula gigante, grande, ia vencer o outro. Eles brigaram lá, brigaram. Nisso, enquanto eles lutam, eu tô tentando sair de dentro desse rio. Eu salto no barranco de uns 2 metros de altura. Quando eu tô quase saindo, a terra quebra, eu desço de volta. Eu vou de novo na aflição, salto de novo, põe as mãos na terra lá em cima, no barranco. Quando eu vou saindo, quebra, eu caio para dentro do rio de novo. Fui apavorado, coração acelerado. Tenho que sair rápido, esses animais vão me pegar. E nas 3 tentativas, meus irmãos, quando... mais uma vez eu estou tentando. Aí chegou um homem, o mesmo pastor, paletó azul, gravata, o mesmo, chegou, pegou na minha mão, lá de cima, né, e me puxou daquele lugar baixo, daquele rio, daquele vale. Eu acordei do meu sonho, era visão de Deus. Glória a Jesus. Aí eu, irmãos, junto com o sonho de Deus, eu tive logo o entendimento. Os 2 grandes animais que estavam sobre minha cabeça eram os 2 aplicativos. O que eu tinha deixado estava mais abaixo, eu tinha desinstalado o WhatsApp. Mas o que eu estava usando, que estava sobre minha cabeça, era o que eu estava usando, era o Telegram. Eu fui descobrir que esses aplicativos, eles lutam não é que os aplicativos lutam, né? É que os seus desenvolvedores, os seus donos, eles procuram ser mais usados, ter a preeminência, entendeu? Crescer, ficar mais popularizado, compreende? Só que o Telegram, ele é forte também, eu vi na visão, né? Há um dia eu não sabia, quando eu pesquisei lá na bolinha, aí eu fui ver, o Telegram é tipo uma rede social também, e forte, hein? Mostra coisa ali, irmãos. Então eu desinstalei também, entendi, né? E aquilo estava sobre minha cabeça. O homem, o pregador, o pastor, o evangelista, o crente que usa esses aplicativos, eles acham que eles têm um domínio, que eles estão usando como uma ferramenta. Na verdade, no mundo espiritual, essas pessoas estão por debaixo, estão inferior. Esses aplicativos têm uma certa superioridade sobre essas pessoas do mundo espiritual, né, irmãos? Então, foi assim. Eu ouvindo o testemunho de uma senhora de outra igreja que estava passando revelações, e ela recebeu a revelação: minha serva, o WhatsApp é do diabo, não quero que você use. Ela desinstalou. Depois as amigas dela não achavam mais ela no WhatsApp, ficou. Quando encontrou com ela, vieram: o que aconteceu? Você sumiu do WhatsApp, ninguém acha você e tal. Não, Deus me revelou que é do diabo. Não, nada a ver não, é só saber usar, não tem problema. Não, você pode usar, é só saber usar. Ela relata que ela tornou a instalar, mas ficou naquela, falou: Senhor, o Senhor me revelou. Será mesmo, Senhor, que só saber usar não é problema, se eu souber usar? Por favor, o que o Senhor fala de novo? O Senhor manifestou: minha serva, o WhatsApp é do diabo. E os que usam, os nomes estão escritos no inferno. Inclusive, o seu próprio nome está escrito no inferno agora. Nesse momento, o seu nome, minha serva, está escrito no inferno. Foi quando ela foi pedir: Jesus, tem misericórdia. Escreve meu nome no livro da vida novamente, Senhor, no livro da vida, Pai. E desinstalou o aplicativo. Uma outra senhora, eu ouvindo testemunho, acho que foi na nossa rádio PFD, ela relata que o Senhor falou com ela. Ela questionou: Senhor, como eu vou fazer para trabalhar sem o WhatsApp? Porque está tendo uma dificuldade, muitos questão de trabalho. O que eu vou fazer, Senhor? O Senhor falou: minha serva, se você não tem força para desinstalar um aplicativo, você não terá força para resistir à marca da besta. Olha aí. Tá vendo, meus irmãos? É isso que eu tenho falado para várias pessoas que eu evangelizo, para os crentes, irmão, porque chegou o tempo de nós evangelizar os crentes, os irmãos, as irmãs de todas as denominações. Temos que evangelizá-los para que eles saiam desse engano. Nós estamos no fim já. O anticristo está aí quase para tomar conta já, irmão. Já é a última hora sobre a terra, né? E o povo está enganado. Muitos, né?
outros já ouviram. Mas, eu quero que Deus fale comigo. Mas já falou com tanta gente, já usou o homem de Deus. Olha aqui, ó, provérbio, a leitura que eu fiz. Não havendo profecia, o povo se corrompe. A Bíblia diz: cregue no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Cregue nos seus profetas, sereis prosperados. Gente, então, o homem de Deus teve a revelação, Deus mostrou que o WhatsApp é do diabo. Se um outro pregador, um outro pastor fala assim: eu tive uma revelação que Deus falou que o WhatsApp, Facebook, Instagram é de Deus, pode usar. Aí você acredita. Por quê? Porque você já tem uma pretensão, já tem um desejo, já tem um querer, já tem a vontade de usar esse aplicativo. Você não tem nenhuma vontade de sair deles. Entendeu? Pois é. Lembra que muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Os que esforçam. Se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Se você já ouviu a visão, já ouviu o testemunho e você fica relutante, não desinstala, fica naquela, falar comigo, não sei o que, é um aplicativo, sim, precisa saber usar, sendo que Deus usou vários homens de Deus, o homem de Deus e várias pessoas. Então você é um forte indício de você não ser escolhido, não ser escolhida. Porque quem é o escolhido? É aquele que se esforçam, então você não está esforçando. Deus tem falado, Deus tem mostrado, você não quer ouvir os profetas de Deus, você quer ouvir os outros profetas que falam o que você quer, o que as pessoas querem ouvir, como aconteceu com Acabe. E Acabe quis ouvir os profetas dele, que profetizavam só o bem para ele, enquanto Micaías falava a verdade. Entendeu? Então você não quer ouvir as profecias de Deus. Você quer ouvir a profecia que fala o que você quer ouvir. Então você não vai ser escolhido. E já é preocupante o seu estado. Já era com as visões, com as revelações que Deus já mostrou, já era para você ter tomado posição já. Já é um indício aí que você já vai ter dado fruto de arrependimento, de sair disso aí, e não saiu. Você já está decidindo ficar do lado dessas coisas, desse aplicativo. Agora o WhatsApp, o Facebook, chama Meta agora, né? Metaverso. Agora, segundo eu vi no noticiário, comprou o WhatsApp. O WhatsApp já faz parte do Facebook, é integrado. Tá vendo, irmãos? Então, meus irmãos, é isso que eu queria dizer para vocês sobre os aplicativos. Aqui nos cultos que nós estamos pregando, pregação que o pastor fala lá, está na Bíblia. Eu não tive nenhuma dificuldade para entender, certo? Então, eu aconselho a todos que ouvirem, você que é obreiro, obreira, diácono, como eu sou também, já era, que tem chamado a fazer a obra de Deus, ama as almas. Tem gente que ama as almas, está fazendo a obra, está pregando a palavra, aí quer ganhar alma para Jesus e está usando os aplicativos e Deus não falou nada com você. Pois é, mas Deus não precisa falar com todo mundo, não. A Bíblia diz: cregue no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Cregue nos seus profetas. Aliás, no livro de Efésios 4:11, o Senhor subiu ao céu e depois deu dons. Uns para profeta, apóstolo, evangelista, pastores, ensinador. E o profeta? O apóstolo Paulo, quando pregou para o rei, encontrou com Agripa e Berenice, quando ele estava lá com corrente nas mãos, e foi dada a oportunidade para ele falar, ele disse: rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, creia nos seus profetas. Quer dizer, se Deus levantou um ou dois profetas e falou, é para as pessoas, os crentes, os obreiros, pastores, evangelistas, todos os outros, crer. Aí você quer que só crê se Deus falar? Deus não vai falar, porque Deus já falou, né? Deus já falou. Então sai disso, porque aí eu lembro aí na outra visão que eu tinha antes de vir para a PFD, quando usava o WhatsApp, rapidinho aqui para não ficar muito longo, que eu me encontrava no meio de uma multidão, como se fosse um estádio, assim, mas não era um estádio, e tinha milhares, mais ou menos umas 80 mil pessoas, todo mundo olhando para mim.
eu andava, eu tinha um sapato comprido, branco. Eu caminhava normal, só que eu andava rápido, porque meus calçados eram grandes. É o sapato do evangelho, né? Bom, a bota do evangelho. Aí eu saí daquele ambiente, entrei na cidade, aí passei, andando pela calçada, aí eu escutei uma voz atrás, embaixo da terra, pessoas diziam: ninguém se importa com a gente, ninguém se importa com a gente, clamando. Eu voltei, quando olhei tinha um grande buraco com cisterna, lá embaixo não tinha água, tinha 3 pessoas, e tinha uma obeira da IPDA, que era a mais fervorosa daqui, estava lá embaixo, mais 2 senhoras, tudo bem vestidas. E junto com elas eu vi o fundo do poço, um lugar fundo de uns 6 metros de fundura ou mais, né? Bem mais. E eu vi que era como um cobre polido, tão liso, que ninguém poderia sair dali, não tinha como, né? Porque se fosse agarrar, era muito escorregadio, muito liso aquilo. E vi lá embaixo, tipo lagartas, vermes, né? Grandes, vermes gigantes, coisas branquiçados, seborento, nojento, imundos, né? E eu preocupado com essas pessoas, porque eu estava lá em cima, né, da calçada, e vendo as pessoas lá embaixo pedindo socorro, que o povo passava para lá e para cá, ninguém se importava que tinha aquela senhora lá embaixo, eles viam. Aí eu peguei e joguei cordas para tirar de lá. Quando eu joguei as cordas, que alguém segurou, que eu puxei, aí eu olhei as imundícias que tinha nos germes, naquelas coisas sujas, também contaminou minhas cordas, e que eu estava na mão, sujou tudo a corda, ficou tudo seborento, sujo, imunda, e veio também minhas mãos sujaram. Deus mostrou que eu quero a ferramenta que eu estava usando para tentar tirar o povo, que eu estava pregando doutrina pelo WhatsApp. Deus mostrou que a mesma sujidade que tem lá embaixo, eu também estava na minha mão. Era o meio que eu estava tentando tirar o povo do fundo do poço. Eu também era imundo, era impuro. Aí fiquei olhando, admirado, as cordas esticadas, puxando, mas não saía ninguém, aquela coisa imunda. Aí eu olhei para trás, vinha outro eu, com um rolo de cordas limpas. Glória a Deus. Aí eu entendi depois, o eu era eu daquele tempo, e o outro eu com cordas limpas é eu agora. Aqui na EPFD, ciências aplicativo, só com a palavra, para a glória de Deus, ganhando as almas para Jesus. Inclusive, depois que eu vim para a EPFD, os membros veio. Nós já estamos, comecei com minha esposa e minhas filhas, já temos vários membros em comunhão, e aí o pessoal está vindo. Quer dizer, é outro eu agora, com cordas limpas. Irmão, obreiro, pastor, pregador, evangelista, diácono, de todos os ministérios do Brasil, né? Ou de outros países, se tiver alguém que sabe interpretar, que traduzir, você pode enviar para outros países, né? Alertando os obreiros pregadores que venham congregar na IPFD. Deus chama vocês para ser os pregadores conservadores. Sai desses aplicativos, sai dessas coisas, porque são coisas imundas. Você não vai conseguir ter êxito, você não vai conseguir ganhar as almas, mesmo que você ganhe alguns, mas você não consegue tirar, né, de debaixo dessas coisas mundanas, essas coisas enganosas, entendeu? Então, irmãos, é uma grande porta que Deus abriu para nós, tá congregando e fazendo a obra de Deus. E o pastor Eduardo Santos é um homem que recebe a todos, né, de bom coração, de braços abertos, que Jesus disse que para a Filadélfia ele colocou uma porta aberta, esta porta aberta. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Abençoe o pastor Roberto Medrade, o pastor Eduardo Santos e todos os obreiros, todos os excelentes homens e mulheres de Deus no Brasil, em toda a terra, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.